used to have a job, but I got laid off. I used to have a wife, but she said she had enough. I used to have a car, but it got repossessed. It seemed the Lord had found someone he likes to test. I've lost all a man could lose, that's why I sing the blues. Olá pessoal, vocês estão vendo a imagem aí, vocês não devem estar entendendo o que é isso. Esse camarada aí parecendo um peregrino, porém com um carrinho que ele está empurrando. Esses dias atrás aqui na loja o Luiz me falou do Matias. Matias, qual é o seu sobrenome? Matias Tartieri e sobrenome Oliveira. Matias. Famoso Andarilho Viajante. Andarilho Viajante. O Luiz me mostrou um Instagram dele e me falou, pô, cara, isso aqui é um cara legal de você conversar. O cara tá dando volta ao mundo a pé. E a pé de uma forma diferente, não é um peregrino qualquer. É um super peregrino, cara, costuma falar. Porque, Matias, o que é isso, cara? Explica pra nós, Bom, que ideia foi essa? Eu sempre gostei de viajar. Faz 10 anos já que eu entrei nessa vida de viajante. Já viajei de várias formas, assim, de carro, moto, bicicleta, carona. E teve uma vez que eu pensei, e a pé? Por que não viajar a pé, né? E foi a melhor experiência de todas. E como eu sempre gostei de acampar, fazer minha própria comida e tal, então levar uma mochila como um peregrino, caminhar 10, 15 quilômetros ia me matar, né? Então eu projetei um carrinho para levar todos os equipamentos ali necessários, né? Mas você já tinha visto alguém usando algo parecido? Não. Essa ideia de viajar a pé veio do nada. Até então, quando eu tive essa ideia de viajar a pé, eu pensava que ia ser o único brasileiro ou o único no mundo a querer viajar a pé. E nesse meio tempo aí, na minha caminhada, eu descobri que tem muita gente viajando a pé. Zvoli, No, it's okay. my name Cristo. Cristo, Matias. Cristo. Matias. Matias. From Brazil. Brazil. Oh, Colombia, Brazil. Brazil, samba. Samba. Próbaj. Very good. Esse aqui é um tipo de um suco natural. Suco natural. E agora são... Ok. E essa é a mãe dele. Foi preparar um café. Não, o engraçado é que eu ia parar, passei, ele cumprimentou, daí eu ia parar para pedir água. Daí ele chamou. Ele falou que é policial da fronteira, então talvez a gente vai encontrar com ele Ai, vas. na fronteira com a Bósnia. Tchau, Brasil. E aliás, quando ele fala viajar a pé, ele não fala que ele está fazendo um caminho como o de Santiago, algo conhecido de peregrinação. Ele está atravessando um monte de continentes por caminhos não tradicionais, né? Exatamente. Isso é que é o diferente. E essa ideia de fazer essa caminhada veio depois que eu comecei a trabalhar numa loja de equipamento de montanha lá em Joinville, que eu sou de lá, sou de Joinville. E como tinha muitas pessoas, muitos clientes assim com essa ideia de tô indo pro caminho de Santiago e tal. E eu vi neles que eles queriam levar o mínimo de peso necessário, né? Mochilinha de 6 quilos. Só que iam parando em restaurante, parando nos hotéis e tal. E eu gosto de aventura, eu gosto de perrengue, né? Tem mais histórias para contar. E ganhei também um monte de cebolinha e alho, tudo natural, tudo assim. E também ganhei um pãozinho, que eu tô morrendo de fome, que eu não tomei café hoje. Meu Deus do céu, eles conseguem ler meu pensamento. Como eu tô com muita fome, eu vou comer o meu pão. Ai, vou. Fraco o sanduíche, fraco o sanduíche. Aqui, com presunto natural ainda. Tá louco. Vem. Vou dar tchau pro Cristo, porque eu tenho coisa pra andar. Então. Fidel Castro. Ei, Tchau. Fala, tchau, mano. Tchau. See you. See you in the border. E daí veio a ideia de fazer essa caminhada. Só que era para ser só uma caminhada de 3.000 quilômetros. Eu ia fazer o caminho de Santiago. Só 3.000? Ia fazer o caminho de Santiago, só que eu ia começar na Itália, em Milão, ia para Suíça, França, Espanha e terminar em Portugal. Só que eu sempre quis uma aventura com maiúsculas, né? Algo maior assim. Eu sempre gostei de desafio e eu pensei, 3.000 quilômetros é muito pouco. Por que não começar na Turquia? E foi
Saí da Turquia, Bulgária, Romênia, Sérvia, Kosovo, Macedônia, Grécia, Albânia, Montenegro. E quando eu cheguei em Montenegro, eu tive que ficar 3 meses parado para poder esperar o tempo para poder entrar na União Europeia de novo. Ok. Ali eu já estava no meio do caminho. Daí foi ali que eu conversei comigo mesmo, que é a única pessoa que conversa, né? Às vezes estou Escutou sozinho, você mesmo? Escutei eu mesmo. E eu pensei, pô, já estou na metade do caminho, pô, já está acabando minha viagem. Por que não prolongar essa minha aventura, né? Essa minha jornada? Eu pensei, chegando no Marrocos, eu vou pegar um voo, vou para o México e vou caminhar do México até o Panamá. Mas quem caminha até o Panamá vai até o Brasil caminhando. Porque é pouco. Parece Daí, pouco. quem vai ter o Brasil caminhando, dá a volta ao mundo, né, cara? Vamos direto pra borda. Preciso dar uma olhada nesse meu pé aqui, que eu acho que eu fiz outra bolha. Acabei de dar uma olhada no meu pé e não é bolha não. É só... tá dolorido da bolha que tinha feito. Colocar a blusa porque esfriou, hein? Que frio. Então hoje, quando eu tive essa ideia de sair pelo mundo, era só para ser uma caminhada de 3.000 quilômetros. Hoje é 59.000 quilômetros. Que isso. Então vai ser... E você já fez quanto? Eu fiz 8.200. Nossa. 22 países. Você já saiu preparado fisicamente Nada, para isso ou você nada. foi se preparando? Não. É assim, quando a gente tá motivado, teu corpo te acompanha. Lógico, não vai querer fazer isso em uma alta montanha, que foi que eu já escalei a Aconcagua, fiz sozinho a Aconcagua, não cheguei ao cume devido ao mau clima lá, né, que toda montanha teve que ter sido evacuada, mas eu tive uma preparação de 6 meses. Então, todos os dias eu caminhava 10 quilômetros com uma mochila de 26 quilos nas costas e na esteira, em inclinação máxima. Cara, Já para se preparar. eu cheguei lá, dava risada, cara. Então eu saí do acampamento base, era só para chegar no Canadá. Cara, eu fiz lá em 2 horas e meia. Pensei, pô, tô bem, toquei direto para Nido de Condores. Só que daí no dia seguinte fechou. Isso clima. foi antes de você sair para a Foi viagem isso em caminhando. 2016. Minha viagem para Tem algumas coisas interessantes aqui. Vou colocar a imagem aí do solados dos calçados Foi. como ficam. Você usa o que? Tênis? Eu uso tênis, agora quando chove ou neve eu tenho que usar bota. Essas caminhadas que você faz, off-road não, é tudo Quando não tem outra opção, tem que ser off-road. vai que vai. Daí não. Eu só me estresso, né? Porque o meu carrinho vai... Como é que você faz? Já precisou subir, fazer uma ascensão? Não, ascensão... Você falou que ascensão, passou 2 vezes nos Alpes, né? Sim, eu cruzei Atravessou os Alpes. Não, é dois- só por asfalto, né? só nas Só que eu fiz estradas. força. Tá. like the wolf that I hate when I'm hard up. Just shackle my feet and throw the keys in the street. Joanne. Oh, Joanne. And I wish that I could know just how you're feeling. Beyond the way you thought. Quase 6 horas e por sorte encontrei uma cidadezinha aqui, ó, que não aparecia no mapa. Então tem uma entrada aqui a 1 km e eu vi que tem um córrego ou um rio, alguma coisa assim. Então vamos parar ali do lado. E vamos parar cedo hoje. Fiz força. Mas tem vezes assim que eu tenho que pegar a estrada de chão. Por exemplo, na Albânia teve um dia que eu caminhei 72 quilômetros em 10 horas e meia. Em Montenegro eu caminhei 11 quilômetros em 7 horas. Cara, só que eu cheguei com as minhas cordas vocais assim, ó, Acabado. todo o meu corpo doendo. Que eu gritava pra subir. Pensa, puxando um carrinho de 60 quilos. Ah, a gente não falou, né? Do E nesse ponto. caso você puxa ou empurra? Depende do caso. Quando tem que fazer muita força, quando não tem tração, eu tenho que puxar. Mas no asfalto, subida, só empurrando. Entendi. Cara, e as pessoas quando te encontram na estrada? Olha, eu tenho De onde que esse brasileiro tá fazendo aqui? Eu tenho bastante problema com os policiais nas fronteiras, assim, sabe? Então, todas as fronteiras que eu cruzo, se eu me negar a tirar foto com eles, eu vou ter problema. Os caras já Sério, simpatizam sempre, na hora. sempre, cara. Teve uma vez na Suíça que eu tava cruzando um túnel, e daí o cara falou, o policial falou, ei, você não pode caminhar nos túneis. Tá, mas por onde que eu... Ah, você vai ter que voltar 3 quilômetros. Beleza, voltei, né? Aí tá voltando, e eu com escolta atrás, né? Eu caminhando, e eles... E o cara me levando. escoltando, né? Daí depois eles pararam, ei, cara, eu já vi de tudo. Já vi de carro, de moto, de bicicleta, de cavalo. Mas até a primeira vez, cara, posso tirar uma foto tudo? Não, e a pé levando. Sim, sim. E assim eu tenho carrinho chamado muito muita louco. atenção, porque eu já apareci no jornal online na Bulgária,
na Macedônia, na Grécia, na na Bósnia, TV na Croácia, era para aparecer na Áustria e na Espanha, só que não deu tempo, tinha que esperar 2 dias, e o meu tempo era curto, né? E apareci na TV em Portugal. Que doideira, cara. Você já fez cicloturismo? Já. Só que não me adaptei. E qual a diferença que você vê básica do cicloturismo para essa caminhada? Olha, tem muita gente assim que sai, deixa de viajar de carro, vamos viajar de bicicleta porque é mais lento. A partir do momento que tu começa a viajar a pé, tu vê muito mais do que de bicicleta. Lógico, tu vê as coisas lentas, só que a pé tu vê tudo, né? Tu tá vendo... Não tem nada que passa desapercebido. Exatamente. E quando tu viaja de carro, tu passa 100 km por hora, é assim, né? De moto, assim, 110 por hora. E a pé, assim, tu vê tudo. Cara, e você dormiu como? Aonde? Hostel, casa das pessoas? Não, hostel não. O tempo que eu mais fiquei assim, dormindo em barraca direto foi 2 meses. 2 meses consecutivos, assim, sabe? Às Você vezes leva todos os equipamentos de camping? Todos. Quantos quilos o carrinho? Meu carrinho pesa 30 quilos e daí com comida e equipamentos chega a 60. E no final do dia, que eu carrego água para tomar banho, eu sou andarilho, mas tomo banho 2 vezes no dia. Tá limpinho, andarilho limpinho. Cheiroso. Se vocês me verem lá, eu tô andando com camisa, o pessoal até fala, esse cara tá indo pro escritório, né? Entendi. Então levo água para tomar banho, para lavar as coisas e tal. Agora que você falou, você já foi confundido alguma vez com algum catador ou algum cara que... esse cara tá abandonado no mundo, aí não tem pra onde ir. Nunca aconteceu, porque você anda bem vestido e tal. E outro, meu carrinho é caracterizado, né? Cheio de bandeirinha. Teve uma senhora na Áustria, que eu tava caminhando, eu tava com o tempo curto ali, e daí uma senhora chegou do meu lado de bicicleta, e aí, a gente começou a conversar e tal. Daí eu falei, eu te chamei antes? Daí eu falei, eu tava com pressa, tava com fone de ouvido. Eu vi que você tava com fone de ouvido, por isso que eu vim atrás. Eu vi você passando rápido, eu vi o carrinho cheio de bandeirinha dos países, eu sabia que era viajante, daí eu vim conversar contigo. A senhora era da Irlanda, e eles são muito receptíveis, assim, sabe? Legal. E daí a gente começou a conversar, a gente troca e-mail de vez em quando, né? Essa é a vantagem de viajar lento, assim, né? Então, por exemplo, tu vai de carro, de moto, assim, quando que o pessoal vai te parar? Quantas vezes, assim, eu parei, as pessoas me paravam para me convidar, pra onde tu vai? Tô indo pra tal lugar. Eu moro em tal lugar, tu não quer ir lá? E assim vai indo, cara. Então você acabou dormindo em muitas casas e tudo. Pessoal receptivo. Essa é a joia que tem de estar viajando assim, na humildade, né? Que louco isso, cara. E chegou algum dia que você parou na estrada, assim, acabado, cansado pra caramba, olhou, o que eu tô fazendo aqui, cara? Teve um dia, assim, que eu tava com muita vontade de voltar pra casa. Tava vindo chuva por 3 dias, isso foi na Albânia. Encontrei um lugarzinho numa discoteca, que a discoteca era do tamanho de um banheiro, né? E por lá eu fiquei, né? Só que não tinha eletricidade, não tinha internet, e tava desconectado do mundo. E esse dia eu pensei, o que eu tô fazendo aqui? Quero voltar pra casa. Só que às vezes, quando isso acontece, eu tenho que colocar a cabeça no lugar e fazer aquilo que é o meu sonho, né? Voltar pro sonho. Exatamente, porque dias difíceis todos sempre tem, né? E você, pros caras curiosos aí, e loucos, que o cara vai fazer isso tem que ser meio louco, né, cara? Até o próprio turismo que a gente faz exige um pouco de loucura nas viagens de caiaque, tem que ser um pouco louco. Cara, se o cara quiser fazer igual, você recomenda fazer e quanto o cara gasta, meu? Quanto o cara consegue gastar por dia nesse trecho europeu, por exemplo? Depende do estilo que a pessoa quer, né? Se ela quer ficar em hostel, se prepara que isso daí come uma boa parte do dinheiro do cicloviajante, do viajante que seja, né? Então... Campus montado. Hoje não vai ser nada incrementado, vai ser purê e o enlatado que eu comprei hoje de feijão com bacon. Então terminei de jantar, vou tomar um banho muito gelado aqui, muito rápido, protegido do vento, e já era. Então se prepara para gastar 10 euros, então dependendo da cotação, na cotação que eu peguei era 50 reais. Pensa, todo dia 50 reais no hostel. E tá no meio assim do mato, da natureza, acampar num parque nacional que é proibido, que foi onde que eu acampei e tive que pagar uma multa de 200 reais, né? Só que valeu a pena, né? Era o lugar. E então, para quem gosta de aventura... E essa multa foi aonde? Foi?
Foi na Eslovênia, Eu levei multa pedalando na Áustria. né? Eu pedalei numa estrada que era uma highway, eu não sabia. Ah, sim. E eu ia sim, pegar só um trechinho de 3 km. sim. O policial parou e multou eu e André. Foi 100 euros pra cada. Dava pra dormir 20 Sim, noites. cara, sim. Caramba. Então eu tava gastando, acreditem se quiser, 150 euros por mês. 600 reais por mês eu tava gastando. Dá Que é pra muito gastar pouco, menos. cara. Dá pro cara viajar. E eu tava comendo muito bem. E se o cara topar ainda unir isso daí a algum tipo de trabalho, o cara faz esse dinheiro. Foi o que aconteceu na... Sim. O cara para por um tempo, 1 semana, 2 semanas, trabalha em algum lugar, que eu tive a oportunidade de trabalhar num hostel. Só que como era baixa temporada, ele não tava pagando, ele só tava trocando trabalho por hospedagem. Mas, por exemplo, em Portugal, que eu tive que ficar 15 dias parado, eu economizei 1.000 reais. Então eu não gastava com alimentação e nem hospedagem. Eu tinha comprado painel solar, então pra que eu vou ficar pagando um hostel, sendo que eu posso trabalhar? Você botou um painelzinho solar no carrinho. É, eu já saí, Pô, por pena exemplo... que a gente não tá com o carrinho aqui pra mostrar os Pois detalhes, cara. né? Eu dei uma palestra e eu levei meu carrinho É com painel muito solar. sofisticado o carrinho ou Não, qualquer não. pessoa consegue fazer? Não, qualquer pessoa. Aliás, tem um contato. Eu vou colocar o contato dele aqui Isso. na descrição do vídeo. Quem quiser mandar e-mail pra ele, perguntar como faz um carrinho Como desse, faz, manda o ele- projeto, né, projeto, cara? né? Você costuma levar notebook? Assim, levo o notebook para editar as fotos, salvar, né? E vai Lá colocando. é meu carrinho é minha vida, né? Então tudo que eu precisar, Tem tudo lá. tá lá. Você tá pra sair de novo agora. Então, acabei de vir do consulado americano com o visto aprovado. Show de Que bola. foi uma... era uma fila gigante lá. Eu tava tremendo na vara, né? Tremendo igual o bambu. Como é que você explicou isso lá? Só sei que cheguei lá... Você vai fazer o que lá? Não, eu cheguei de bom dia. Cara meio seco assim. E daí começamos. Ele perguntou: turismo? Sim, turismo. O que tu vai fazer? Ah, vou conhecer o Yosemite Park e Grand Canyon. Ah, tu vai pro Yosemite? O que tu vai fazer lá? Eu falei, vou fazer umas caminhadas, né? Ah, tu faz caminhada também? Sim, faço. Daí ele perguntou: qual foi a montanha mais alta que tu foi? Ah, daí tô em casa, né? Aí já começou Daí a já bater começou, papo, o cara viu que é verdade. Sim. Né? Ó, o serviço foi aprovado. Legal. Beleza. Daí eu vou iniciar agora em... Mas você chegou a falar pra ele que você vai lá no Alasca e vai começar a descer? Eu falei que tava indo só pro Você Yosemite não Park. complicou muito. né? Não falei que era andarilho. Inclusive eu tava com a passagem de ida e volta, fake, pra ir pra São Francisco, ficar 15 dias e voltar. Então agora minha jornada era para começar no México. Então vou começar em Prudhoe Bay, no Círculo Polar Ártico. Vou caminhar de Prudhoe Bay, cruzar o Alasca todo, o Canadá, entrar nos Estados Unidos, daí começa a América Latina. Mas espera lá, e como você é um andarilho e diferente, porque esse carro é um carrinho, você não tem outra pessoa, referência. Como é que você sabe que vai dar certo você sair descendo lá, andando, que o carrinho vai andar, que a neve acumulada não atrapalha? Como é que é eu isso? falei, eu conheci várias pessoas, né, pela internet que estão dando volta ao mundo, e tem várias pessoas que já cruzaram até o Estreito de Bering a pé. Então nada é impossível quando se quer. Então teve caras que já fizeram esse trecho aí. Inclusive até tem uma cicloturista que é a... como que é? A Irata? Não conheço. Julie Irata. E eu até mandei uma mensagem pra ela perguntando... né, ia perguntar pra ela como que é a situação de andar no gelo. Eu me andei, né? Então... é possível. Basta querer. Né? Dá pra ir. Mas aí dessa vez você vai de bota, Daí eu vou... uma mais meia equipado, apropriada e mais tudo. equipado. Agora eu vou pegar 20 negativo. 20 negativo agora não é nada.
Para quem vai cruzar a Rússia no inverno, pegando menos 40, menos 50, né? Vai fazer Sibéria toda. Vai ser... Não, uma parte só. Entendi. Então vai ser 4.000 quilômetros de Rússia. Assim que eu terminar da América, eu vou para a Rússia, em Vladivostok. Começo em Vladivostok, subo uns 700 quilômetros. Aí vou caminhar uns 10, 15 quilômetros por dia no máximo. A menos 50, né? 50 E como é que você se sustenta nesse período, cara? Então, eu guardei dinheiro, lógico. Vendi o que eu tinha, meu carro, minha moto. Não vendi uma BMW, uma Mercedes assim, vendi um carro mais popular. Mas logo o dinheiro tá acabando, logo o dinheiro vai acabar, né? E aí como é que você vai fazer, cara? Daí eu vou trabalhando no caminho, né? Agora, o certo é que também, se crescer o seu canal e tudo, pode ser que você arrume Sim, uma sim. forma de... Ou aprende a tocar o ukulele, aqueles bagulhos. Sim, Tem os caras que se sustentam não, tem bem, gente cara. que ganha muito dinheiro, assim. Cara, tem uns canais no YouTube aí, eu esqueci o nome deles, mas o cara toca o ukulele, o cara é engraçado pra caramba. Então, ele fez uma parada na Buenos Aires, aí conheceu uma menina lá e tal, e o dinheiro que ele fez lá pagou alguns meses de viagem pra ele. Sim. E aí onde ele para, eu vi ele em Veneza, cara, ele começou a tocar lá. Cara, ele conseguiu tanto dinheiro que os guardas de Veneza começaram a querer tirar ele de lá. Porque não é o cabeludinho? Cabeludinho, eu sei qual que é. engraçado porque chama todo mundo de tiozinho, Ah, tiozão. tio. O cara fica bravo. Meu, Almir, Júlio. esse mesmo, cara. E cara, o cara ganha dinheiro com esse trem aí, cara. Meu, se eu soubesse tocar... E o cara consegue ainda fazer umas coisas por aí, ele ganha muita moeda, né? Todo mundo vai lá jogar uma moedinha no chapéu, né? Ele pega essas moedas, ao invés de já só ir gastando, ele vai, por exemplo, no McDonald's, ele pergunta lá, vocês precisam de troco? Ah, preciso, tal, eu te troco 100 euros, por exemplo, aí você me entrega em nota, eu vou te dar em moeda, só que aí, pô, ajuda aí, que nós estamos em viagem e tal. Aí ele e a namorada conseguem ganhar lanche, conseguem ganhar tudo de graça. Então ele vai fazendo essas coisas, mas ele economiza demais, cara. A minha ideia agora é sentar no banco da praça lá, imprimir várias fotos, né, com qualidade boa. Onde eu estive, tinha Marrocos, na França, né, umas fotos legais assim, e colocar uma placa... essa manhã eu tive um sonho e o sonho era conhecer o mundo a pé. Ajude-me a seguir com os meus sonhos, compre uma foto. Tem ideia de onde vai parar isso? Você decidiu que vai ser quantos quilômetros total? Total vai ser 59. E depois vai parar? Depois eu quero ser uma pessoa normal, né? Eu espero, né? Eu espero. Ele veio aqui ontem, a gente estava conversando, explicando aquela história dá até uma certa doença na cabeça da pessoa. Sim. Depois que ela caminha muito tempo, fica em viagem muito tempo, Fica com depressão, entra em depressão. a pessoa entra em depressão para voltar na realidade, porque fica tudo mais difícil, né, cara? Você abre a cabeça para muita coisa, dá valores a outras coisas na vida, né? Você passou por isso nessa volta dos 8.000? Passei. Inclusive, às vezes dá até vontade de chorar, né? Mas a gente tem que... Lembra que a gente tá próximo da viagem, né? Então a gente volta à realidade. Já começa a pensar. A realidade da viagem, né? O cara tem que ficar se planejando para a próxima, né, cara? E outra, né? Viajar, assim, quem viaja começa a dar valor para muitas coisas. Para o nosso país, para nossa comida, para a cultura, para as pessoas, né? Por mais que tenha determinadas pessoas assim que não são tão generosas, mas é o nosso país, né? A gente se vira aqui. E a gente começa a dar valor mais para a água, até mesmo porque eu não tomo água gelada, eu não gasto com água. Então eu aprendi a pedir água nas casas e só 3 vezes nessa minha viagem. Se torna um bem valioso, uma simples água, né? Sim, exatamente. Então, quando tu tem chega em casa assim, tu tem uma torneira que sai uma água ali, um banheiro, uma ducha quente. Cara, isso daí já é bom demais, né? Deus. E às vezes a gente reclama que é tanta coisa a mais, né? Que a gente quer acumular tanta coisa que não serve para nada, né? Eu não tenho... E os bens essenciais a gente esquece, cara. Sim. E eu, no meu carrinho não tem uma caixa frigorífica. Então é o que dá para comprar e que não estraga, né? Entendi. Você não leva nada que estraga. Aliás, tem esse problema também, né? Você vai caminhar muitos dias e você sai comprando
alimentos. E a vantagem do meu carrinho é esse, né? Porque como eu já viajei de bicicleta, não dá pra levar muita comida. No meu carrinho ali, eu levo comida para 6 dias. 6, 7 dias. Você leva o fogareiro, leva a cozinha completa. Legal. E você conheceu, fez muita amizade também no Olha, caminho? no meu caminho eu fiz de ter dias assim, de eu caminhar apenas 3 quilômetros, de a pessoa me parar e, não, hoje tu vai ficar na minha casa. Não, mas eu não posso ficar. Não, hoje tu vai ficar na minha casa. Chegar lá, ter o banquete, dormir numa cama quentinha. Que legal, e o cara querendo Quantas escutar vezes? todas as histórias. Então, a primeira vez que eu fui para a Europa tentar caminhar, que eu caminhei 400 quilômetros a primeira vez, daí eu voltei para o Brasil. Eu saí com tudo planejado. Eu fiz uma apostila assim, tudo impresso. O mapa, dia após dia, quantos quilômetros, altimetria. No primeiro dia, peguei uma chuva, tive que ficar parado. Já não deu pra seguir. Já mudou totalmente lá o final. Então hoje eu não tenho planos. Hoje, Melhor, né, cara? quando eu tô caminhando, aí que eu vou decidir aonde que eu vou dormir. E todo dia aquela pergunta, né? E a pergunta de hoje é, onde iremos dormir hoje? Né? Então, E sempre acha, né, cara? Sempre. Sempre acha. Uma das coisas que eu sempre vejo nesses canais é que pra hospedagem você não precisa gastar dinheiro, Não. cara. Se você não for fresco, né? sim. Então você sempre acha um lugarzinho pra dormir, né, cara? E a gente falou das imagens dos calçados gastos embaixo. Por curiosidade, para os nossos clientes, quanto dura um tênis, um solado de um tênis? Depende do calçado. Eu tenho usado uma marca que, dependendo do solado, assim, chega a durar 3.800 km, que é o que mais durou, né? Agora tem outro, da mesma marca, só que com outro, a qualidade me durou 1.500 km, de chegar Que marca rasgado. que é essa que mais Essa dura? é a Adidas. E que solado é mais esse que confortável. dura bastante? O solado é o Continental. O mesmo de pneu de carros? É o mesmo. Que deve ser um solado alemão, sim, né? Sim. Então é um solado que dura muito. O conforto dele não tem igual, né? Mas chega uma hora que ele abre. Não tem jeito. Não, ela começa a rasgar por cima. Daí o que a gente faz? A gente ama o tênis, né? Costura e Sai vai usando embora. mais um pouquinho. Vai. Mas Enquanto é tiver muito, né, solado, cara? enquanto tiver solado, a gente vai usando, né? Que importa é o solado. O resto 50 nessa sua viagem de Turquia até Portugal, Foram foram 3 uma quilômetros. média de quantos quilômetros por dia? Ó, eu caminhei 8.216 quilômetros, Ok. 22 países, contando assim, os dias que eu andei foram 10 meses. Tá. Então, mas teve uma época ali, ó, um trecho que eu caminhei 1.800 quilômetros em 36 dias. Que esse dá uma Que dá média a alta. de 50 km por dia, direto. Eu É perdi bastante 17 coisa. quilos. Quando eu saí de Montenegro, caminhei 5.000 quilômetros e cheguei no Marrocos, eu estava com 76 quilos. De 93 fui para 76. E Caramba. comendo bem. É porque você foi para nutricionista, alguma coisa para se preparar? Não, Nada. simplesmente foi comendo. Eu vou, quero ir. E navegação, cara, você usa um GPS, alguma coisa? Eu faço download do mapa offline, da Google Maps, e uso o GPS, né? Para saber por onde você está passando. E você dá preferência o quê? Vicinal, estrada, qualquer coisa? Highway? Que não seja highway, né? Autoestrada. Porque senão é multando a certa, né? Entendi. Então é as estradas secundárias. E a gente vai conversando com o povo, né? Então, quando eu tenho tudo traçado, só que eu não sei o que vai acontecer no dia seguinte. Então, tudo depende da estrada, porque eu fiz o cálculo como se tivesse de carro, né? Entendi. Agora, por exemplo, como eu fiz esse trajeto o planejamento como se fosse de carro, onde que foi? Da Eslovênia até na França era para ser 2.000 quilômetros. Eu estava marcando 2.500 quilômetros, 500 quilômetros a mais. Tudo porque eu estava indo por estrada secundária. Né? Entendi. Mas agora lá no Google tem uma opçãozinha de botar Tem, o AP lá, não tem? Tem. Aquele Só que aí não que é dá. bom de usar? Dá, mas só que ele joga por montanhas, então não é... Não é o caso empurrando aquele carrinho, né? se fosse de mochila, beleza, né? Mas puxando um carrinho é muito difícil. Que louco, cara. E quando você voltou pra casa, o que mais te assustou, cara, na cidade grande ou sei lá, dentro de casa? Olha, é que quando tu vem da Europa, assim, qualquer outro lugar que tá de férias, tu tem um baque muito grande, assim, sabe? Mas o que me assustou, cara... Eu te confesso, quando eu faço essa pergunta, eu fazendo cicloturismo, né? Uma vez saí com a minha esposa lá de Amsterdã, aí fomos pedalando devagarzinho, aquelas bicicletinhas, aro 20, sabe, cara? E aí quando a gente chegou próximo, por exemplo, de Bruxelas, para entrar em Bruxelas, cara, assusta, cara. Você tá naquelas cidadezinhas pequenininhas, você chega naquela cidade grande, você fala, sim, meu Deus, que é isso, que bagunça não, é essa? eu tenho... Perto de quando a gente entrou para Paris, cara, aquela quantidade de caminhão, a estrada, o barulho vai aumentando, assim, né, cara? Aí de repente você chega numa cidade grande dessa, eu cara, tenho grande problema com cidade o que grande. que é isso, cara? Porque assim, como eu tô a pé, é tudo mais lento, é mais difícil. Então, 5 km é 1 hora de caminhada.
não, uns 40 minutos, né? Mas quando eu tô para chegar em cidade grande, eu caminho faltando uns 10, 15 km para essa cidade, porque se tu chegar na cidade grande, eu sei, né? Assim, quando eu chego na cidade grande, eu sei que não vou encontrar algum lugar decente, Camping, né? um lugar bom para acampar. Sempre é aquela muvuca, né? Então eu paro antes, acampo e no dia seguinte eu sei o caminho. Então eu sempre tento cruzar a cidade durante o dia, conhecer a cidade, né? Então conheço a cidade. Conhece e já vai embora. E daí já... Mas tu tá tão acostumado com cidadezinha pequena, quando tu chega numa cidade grande, caótica, assim, tu fica louco, tu não consegue prestar atenção em nada. Não, e quer ir embora logo, né? Quer Isso ir que embora realmente logo, é sim. estranho, né, cara? Igual foi em Ljubljana, capital da Eslovênia, acampei no Parque Central. Budapeste também, Parque Central, tudo proibido. Então quando tem os lugares assim, central, o que tem que fazer? Eu inverto todo o planejamento ali, né? Então, primeiro de tudo, eu monto acampamento, tomo banho e depois eu vou fazer a janta. E quando é cidade grande assim, eu Espera tudo apagar. tomo banho e depois que eu vou montar acampamento. Isso daí... Ljubljana, esse Parque Central é um parque que tem ali saindo Sim. próximo do centro de Exato. Ljubljana. Eu passei por lá já. Não, Mas Ljubljana, a Eslovênia como um todo, eu achei sensacional, cara. Natureza que tem aquilo dali, e aquilo ali é feito para receber bem os turistas. O Parque né? Triglav também, né? Chegou aí lá, não? Sensacional. Passou? Eu fui no Lago de Bled, Eu também passei lá. fui naquelas prostod, naquelas cavernas, aqueles trem todo lá, as grutas, né? Não conhecia a Eslovênia. E o litoral, porque eu aluguei um carro. Minha esposa, a gente ia viajar de bicicleta. A gente ia sair de Ljubljana e ia até Atenas, né? E aí as passagens compradas, a bicicletinha tudo arrumada, a minha esposa ficou grávida. A gente foi ver, já dava... na viagem seria o 3º mês de gravidez, estava arriscado para fazer esse desgaste assim, de pedalada, né? Então a gente teve que passear de carro, estava tudo comprado, vamos passear de carro. Aí tu estava falando de Grécia. A Grécia foi o país que eu mais consegui entrada grátis. Então foi no Templo de Poseidon, de eu pensar assim, pô, eu vou pedir uma entrada grátis, vai que cola. Aqui na bilheteria? Na bilheteria. Eu chegava e falava, hoje é domingo, né? A primeira vez que tentei, hoje é domingo, tu não tem entrada grátis pra mim? Mas que hora que rola lá, oficialmente? Sim, Tem pode? oficialmente, Pode. tem. E daí, não tem. Daí ela pegou e falou, o que é aquilo ali? Daí fez a pergunta certa, eu tô viajando a pé. E o tênis gasto é a prova, né? Levantava o pé assim, mostrava. Sério? Não, pode entrar, pode entrar. E no final era sessão de foto, né? Que legal. Então foi 3 vezes na Grécia, na Albânia, e assim vou pedindo, né? Que show, cara. E desses países todos que você visitou, teve algum que marcou mais? O país, desses 22 países, bom, eu já estive em 41 países, só que hoje eu posso dizer que eu conheço 22, porque é os que eu estive a pé. Né? Andou mesmo. Então tu conhece mesmo, né? Tu conhece a cultura. É a maneira, viajar a pé é a maneira mais lenta e exposta que se tem, mas a única maneira de tu se aprofundar na cultura, né? Desses 22 países onde estive, tem o país número 1 e o último colocado, né? Pra mim tem 3 países no primeiro lugar, que é Albânia, Bósnia e Portugal. Foi os 3 países assim, que eu fui mais bem recebido. E todas as pessoas, principalmente os gregos, me falavam, não vai pra Albânia que é muito perigoso. Eu tinha uma vontade tremenda assim, de chegar logo na Albânia e desfrutar aquele país, porque todas as pessoas, todos os viajantes me falavam muito, né, falavam muito bem da Albânia.
Só que os gregos, todo mundo falava mal. Ah, tome cuidado, que lá eles só andam armados e tal. Eu perdi um pouco a vontade Aquela de entrar. coisa do vizinho, né? Exatamente. Só que assim, eu escutei de outros gregos que os gregos são tudo racistas. Eles não gostam nem deles mesmos. Então não era para levar em consideração. E a Albânia, assim que eu cheguei, eu já fui surpreendido. Eu não tinha dinheiro, não tinha trocado nada. Eu precisava de benzina e precisava de comida. E o frentista do posto me deu gasolina e mais um pouco de comida. Primeiro dia, assim. Já, E a Albânia, assim, todo dia... já viu que ia ser diferente. Daí teve a Bósnia também, que, a Bósnia é um país lindo, assim, um país muçulmano, né? Não sei qual é a porcentagem que tem de muçulmano lá, mas é muito grande e os muçulmanos são sempre muito hospitaleiros. Então, se tu estiver passando necessidade, tu bater na casa de alguém, eles nunca vão te tocar. Nenhuma situação perigosa teve? Só na Romênia, que não foi uma situação perigosa, assim, mas eu fui perseguido por 3... como que se fala? Em português? Cigano. Então, Perseguido? É. A pé? A pé. Os caras estavam a pé e ficaram... Então parei tava caminhando numa cidadezinha, numa estrada meio desértica assim. Cheguei nesse vilarejo, uma moça saiu da casa dela, foi até na estrada onde eu estava ali. Começamos a conversar, eu converso com todo mundo, né? E daí começou a puxar papo e tal. Me dá €1, 2 euros aí. Veio viajante e acha que tem dinheiro, né? Não tem dinheiro. E daí começou a conversar, falar lá e tal. Eu vi que era apenas interesse, o papo que ela queria. Peguei, dei tchau pra ela. Assim que eu virei as costas, dentro da casa de onde ela tinha saído, saiu mais 2 caras. Então começaram a me seguir, os 2 e mais ela. Eu olhava pra trás, estavam me seguindo, né? Caminhava um pouco, olhava pra trás, continuava me seguindo. Eu pensei, se eu olhar pra trás, eu vou parar o carro, pegar meu pedaço de amortecedor de porta-mala de carro, parar meu carrinho e perguntar, ei, o que tá acontecendo? Só que quando eu virei para trás para olhar, eles estavam voltando. Desistiram. E eu pensei... Esses romenos são muito famosos em Londres e tal. Sim. Fica uma galera enorme pedindo dinheiro nas ruas. são bem famosos. É cultural deles lá, né? Show de bola. Cara, e você tem pretensão de caminhar Oriente Médio, alguma coisa assim, não? Então, eu vou cruzar... Aquela parte ali não. O único país que eu vou passar, eu vou tentar, vai ser o Iraque. Mas eu acho muito difícil conseguir um visto ali como turista. Entendi. Então depois eu vou cruzar a Ásia, vai ser começar na Rússia, Mongólia, Cazaquistão, Turcomenistão, Quirguistão, Irã, Iraque, Turquia, Síria e vou começar na África. Então vou começar pelo Egito e terminar na África do Sul. Caramba, vai descer a África inteira. Caraca, velho, esse cara tá brincando. Fala as coisas como se fosse a coisa mais normal do Como mundo. se estivesse indo ali comprar pão, né? Muito louco, volta mais vezes Louco, na loja mais aí. feliz, né? Quando você vai fazer você vai fazer em trechos, né? Sim. Agora vai do Alasca ao Ushuaia. Do Alasca ao Ushuaia. Ainda não decidi se eu vou até o Ushuaia, mas se não eu entro pela Bolívia e chego no Brasil, né? Ou se não eu termino em Ushuaia. Tá. Quem caminha até o Brasil, caminha até o Ushuaia. Opa, Vai ser chegar só mais pra- 3 mil Aliás, é quilômetros. só descida, né, É meu? só Vai descida. embora. O problema é os ventos patagônicos, né? Os Que ventos de deve arrancar. complicar o negócio do carrinho, meu. Botar uma âncora no carrinho, meu. Meu, mas toda vez que você voltar desses trechos, passa aqui, Luiz quer falar alguma coisa. Conte a sua teoria de por que começar no Alasca e não do Brasil para Ushuaia e subir. Então, Achei interessante. eu tive a primeira vez que eu fui pra Europa, eu comecei assim. A ideia era a seguinte, sair da Itália, depois que eu tinha pensado, vou fazer 3 mil quilômetros. Só que daí eu mudei, já tinha deixado Compostela de lado, eu ia comecei na Itália, fui para a Suíça, fui para a Espanha, para Chamonix-Mont-Blanc e depois voltei para a Suíça, né? Então, quando eu virei as costas para o nosso continente, eu batei uma depressão, assim, sabe? Tipo, meu Deus, cada passo que eu tô dando, tô mais longe de casa. mais longe de casa. E isso daí afetou muito, sabe? Então, quando eu comecei na Turquia, então todo dia que eu acordava e caminhava, então todo dia eu tava me lembrando, tô cada vez mais próximo. Então até tinha pensado em começar em Ushuaia e terminar no Alasca. Só que a partir do momento que eu virasse as costas pro Brasil, meu coração ia apertar, né? Ia ser mais Então, difícil. Ia ser mais difícil. Então se eu começar no Alasca, todo dia eu tô voltando pra casa. Você vem descendo pra cá. Pô, faz sentido isso, hein, cara? Bonita essa história. E outra, se os meus planos fossem começar em Ushuaia e terminar no Brasil, daí todo dia ia estar voltando para casa. Mas desde que eu cruzasse o Estreito de Bering. Então tem um cara que está dando volta ao mundo, que ele saiu da Punta Arenas, Chile, foi até o Alasca, cruzou o Estreito de Bering e está voltando para
para Inglaterra. Não. Então eu poderia muito bem fazer isso, né? Só que eu vou fazer por partes, né? Então vou fazer a América, Ásia, Europa e África, né? Então é por partes. Pego o voo, vou para outro continente. Você vai agora, não? Eu tô indo em fevereiro. E aí vai previsão de... Você está deixando o tempo livre ou você tem que voltar depois de tantos meses? Pra casa? Tu disse pra voltar É pro Brasil? para terminar esse trecho. Você Não tem tem prazo. Não tem prazo. Não. Então eu vou Vai à fazer, vontade. Se eu tiver que caminhar 10 km hoje, eu vou caminhar. Se tiver que caminhar 50, eu caminho. Sem plano. Você tirou o visto canadense também. Eu vou tirar o canadense agora. E o seu carrinho ele desmonta para Ele entrar tá no avião? desmontado. Você despacha Eu ele? despacho. Normal. Sem custo algum. Ah, que legal. O meu carrinho fica desse tamanho. Ele é como se fosse uma bagagem. Entendi. Tem alguma coisa que você fala assim, não, cara, se desse para fazer diferente, se o sonho pudesse ser diferente, eu teria mudado. Não, o carrinho tá perfeito. Tá perfeito, Tá cara. perfeito. Agora ele tem um freio, né? É? A primeira vez que eu cruzei os Alpes. Esse tipo freio de bike? Freio de bike. A primeira vez que eu cruzei os Alpes foi sem freio. Você não tem noção. Pra subir, beleza, né? Agora pra descer. Pra segurar, né? 60 E você não quilos, poder né? soltar a momento nenhum, né? Não, o antebraço aqui vai. Dói, cara, porque tem que tombado, ficar né? freando, né? Já passei por isso descendo. Uma vez eu cruzei os Alpes de bike, aí desceram pra Itália, você tem... Meu, são 2 dias de descida, Sim, né, cara? Cara, e dói as mãos, cara, porque você fica segurando. Eu não sou daqueles malucos que solta freio e vai com tudo, ainda mais cheio de alforge, né? Então você vai segurando. Cara, chega uma hora que a mão dói, meu. E pra descer, pra mim, no meu caso, é mais desgastante do que subir. Sem freio, né? Agora com freio, vai suave na nave. São 60 quilos pra segurar, né? Pra segurar, né? Show de bola. Matias, cara, boa sorte Prazer aí. nesse A mundão gente se vê. afora aí, assim cara. que eu chegar aqui no Brasil, eu trago meu carrinho, meu Já potro, vem né? pra cá de novo, vamos Sim, fazer outro vamos. vídeo contando o outro trecho da viagem. Lights will guide